Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos falo, Alex Mambula. Hoje, 25 de março de 2024, acabei de ver no Google anunciando 200 anos do Senado Federal. No caso foi ontem, comemorou, né, aniversário, e ninguém comemorou. Ninguém foi à rua fazer festa, fazer comemoração, como se o brasileiro tivesse comemorando algo maravilhoso, igual como se fosse o dia da proclamação da República, quando eu vi aqueles desfiles na rua. Quem comemorou isso? Quem se alegrou com o Senado Federal? Creio que ninguém, o brasileiro, está nem aí para isso. Não é questão de não sermos patriotas, não sermos povo que ligamos para o nosso Senado, mas é que com a atual lei que tem no nosso país, com os políticos, realmente dá um desânimo. Dá uma falta de vontade de tudo, de pensar em relação à política desse país. Esse praticamente é o primeiro vídeo que realmente eu faço de cunho político em relação a isso, porque apareceu para mim no Google. Se não aparecesse eu nem ia saber que teria sido aniversário do Senado Federal. Como eu sempre digo, eu não procuro chegar aqui e mostrar que tem uma certa sabedoria em tudo, mostrar, não, eu já sabia que foi ontem aniversário. Não, se não aparecesse eu não ia saber. Tenho certeza que quase, vou dizer assim, quase uns 200 milhões de brasileiros não sabem quando é o dia do aniversário do Senado Federal. E por que parece que somos tão desinteressados com tudo? Às vezes parece que nós não temos interesse por nada em relação ao nosso país. É porque, infelizmente, quem está lá legislando, quem está no poder disso, os políticos, eles fazem por onde para que o brasileiro perca o interesse de tudo. Lógico que a gente, como cristão, nós entendemos que a política e a obra de Deus, ela tem que andar separada em relação a levar político para pedir voto na igreja. Alguns pastores fazem, mas outros vão dizer que é totalmente contra. E ao meu ver, na minha opinião pessoal, eu acredito que isso deveria ser uma coisa bem facultativa, a ponto de quem quisesse fazer isso. O pastor até podia chegar no altar e falar, olha, eu tenho minha preferência em quem eu vou votar, a igreja fica à vontade de querer votar em quem quiser. Não porque ele vai doar um terreno para a igreja, não porque ele vai fazer isso, aquilo, outro. Tem que ver o que ele vai fazer para a nação, para o estado, para o país ou para o município. Mas aí, abrangendo todo esse tema que eu quero dizer, aí o Senado Federal, eles estão lá, os senadores, para poder compor as leis do nosso país. Aí te pergunta para que eles servem. Compõem duas casas legislativas, a Câmara, Deputado, Senado Federal, ou seja, são função típica de um poder legislativo. Eles fazem o quê? Fazem as leis, e leis essa que, quando nós vemos, não corresponde ao que o povo quer. Aí é engraçado, mais uma vez, como eu estou dizendo, não quero pegar partido de nenhum, mas aí quando um político fala que deveria fechar isso, acabar com o Senado Federal, está aí lutando contra algo que é da Constituinte. Falar contra o Senado Federal é contra a Constituição brasileira. Eu pergunto, que Constituição brasileira? Nós nos perguntamos que leis são que tem no nosso país para nós orgulharmos do nosso Senado Federal. As leis cada vez mais frouxas, baseado numa meninice, numa infantilidade. Ou seja, parece que ainda estamos vivendo no ano de 1600, 1700, onde os crimes era bobo ainda existia,
prisão para crime de ladrão de galinha. Parece que é uma piada isso, não, mas as pessoas já foram presas por roubar galinha, por roubar um porco, e ficavam um tempo preso. Por incrível que pareça, isso era crime numa época. Alguém pode dizer, mas isso foi há 300 anos atrás, mas foi crime. E hoje em dia parece que roubar não é mais crime. Por incrível que pareça, um camarada pode chegar no supermercado, roubar algumas mercadorias, ou até mesmo roubar um caixa. Vamos botar um valor, vamos botar valor mínimo, se bem que para roubar não existe valor mínimo nem grande. Vamos dizer que o cara rouba R$300 e rouba algumas mercadorias. O cara é preso, é detido, tudo, e acabou, o cara está solto. Não pega nada de tempo de cadeia. Porque o que aconteceu com o nosso país, o que aconteceu com a nossa sociedade? Não sei se no resto do mundo é assim. Só vou falar do Brasil. Não quero falar de nenhuma parte do mundo. Porque quando os outros países têm suas leis rígidas, eles não estão se preocupando com o Brasil e o resto do mundo também. Então, se nós quiséssemos ter um país com leis firmes, temos que só ver a nossa realidade, temos que nos preocupar com a realidade lá de fora. E eu me pergunto, para que esse Congresso serve? Só para poder dar direitos a políticos? Nós perguntamos assim, que leis são favoráveis à população brasileira? Quais as leis? O que o Congresso faz para nós, o Senado Federal? O que eles votam a favor da população brasileira? Salário mínimo é sempre mínimo, mas o auxílio presidiário está bem alto. Aí, para poder dar a impressão que é melhor o cara virar um bandido, virar presidiário, poder receber melhor do que tivesse empregado. Os caras levar 20 anos preso é melhor do que levar 20 anos trabalhando. É incrível isso? É absurdo? É absurdo. E eu pergunto, quando vão mudar isso? Auxílio para mulher de preso e auxílio para o cara que morreu no assalto, numa bala perdida em relação a um criminoso. A mulher do cara que morreu, que estava trabalhando, também não tem filho? Não deveria existir um auxílio vítima? Quando que vão votar e fazer isso? Então nós olhamos que não tem, não dá nenhum orgulho nosso Congresso Nacional, nossos deputados, políticos em geral, não dão orgulho a nós. Às vezes dá aquela sensação de que alguém que vai mudar, mas depois acaba não mudando, a gente quer crer. Aí entra um outro ponto também, aí muitas pessoas vão falar que o cristão ele não pode votar nulo, não pode ser contra a política de fato. A Bíblia diz que temos que obedecer às autoridades. Uma vez eu estava conversando isso com um coroa que era espírita, ele não conseguiu aceitar isso que eu falei, mas eu falei, não, de fato nós temos que estar sujeitos às autoridades, sim. Autoridades constituídas do poder público. Ou seja, autoridades que não são constituídas, nós podemos nos revoltar, sim. Então, mesmo que nosso atual presidente, Luiz Inácio da Silva, seja corrupto, seja tudo, foi eleito, infelizmente, dentro da palavra de Deus, eu até falei infelizmente, né? Sou obrigado a aceitar a autoridade dele. Eu não posso jogar pedra nele se ele passar com um carro na rua, porque eu estou ferindo uma autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade está lá porque Deus permitiu. Até mesmo Pôncio Pilatos achou que ele tinha poder ali para Jesus, para libertá-lo. Jesus falou, nunca nenhuma autoridade se teria se o Pai que está no céu não tivesse dado. Aí entra uma questão que dá um nó na nossa mente, dá um nó no novo convertido, no incrédulo também dá um nó na cabeça dele. Como é que pode Deus permitir um cara que é corrupto ser uma autoridade constituída e está ali com a permissão de Deus? Porque, na verdade, o mundo, o homem, a sociedade, ela é toda corrompida. Quem está ali é o reflexo da própria sociedade. Lógico, um camarada vai bater no peito, não, mas eu sou honesto, eu sou um cidadão de bem, eu sou um cidadão de respeito. Eu votei num cara porque achei que ele era honesto, ele é corrupto, mas a verdade
é que diante de Deus todos nós somos errados. Mesmo que a pessoa tenha uma índole honesta dentro da sociedade, sempre há algo de ruim dentro do ser humano. E esse algo de ruim fala mais alto. Muitas vezes a pessoa ela não quer ter a sua vida entregue a Deus, mas na verdade ela quer que Deus venha guiar ela, quer guiar a nação, venha guiar seus negócios, sua ida ao trabalho, tudo, sua família. E não é assim que funciona. Então quem muitas vezes está lá exercendo a autoridade, está lá porque a nação merece aquela pessoa. Parece terrível falar isso, mas é verdade. Se eu disser assim que o Brasil ele merece ter um político como Lula no poder, mas é verdade que infelizmente é isso aí. E por que eu digo isso? É o país que quando um caminhão vira, ninguém socorre o motorista, mas vai saquear uma carga que seja de arroz, de feijão. Se for carga de cerveja, então, capaz até de alguém matar até o próprio motorista se ele estiver bem, de querer impedir para poder roubar. Aí alguém vai dizer, ah não, mas é uma pequena minoria do povo brasileiro, não são a maioria. Eu pergunto, que pequena minoria? Se fosse um caso isolado de uma carreta que virasse apenas uma vez em 20, 30 anos e houvesse gente que saqueasse, eu ia dizer, poxa, isso é um pequeno caso que teve há 30 anos, nunca mais vi isso. O pessoal vai lá, socorre o motorista, ninguém toca na carga, todo mundo honesto. Mas se 10 carretas virar numa semana, 10 vezes essa carreta vai ter gente saqueando. Quer seja arroz, quer seja macarrão, quer seja feijão, quer seja cerveja, quer seja cigarro. A única carga que não saquearam, que eu mostrava aí no Facebook, meu colega botou, é um caminhão de caixão que virou, ninguém quis saquear. Mas mais por superstição mesmo. Se o pessoal soubesse como o cara é um caixão, eles iam até saquear mesmo. Mas enfim, então esse é o nosso povo brasileiro. É o povo que não vai socorrer o trabalhador. É igual também aquele caso dos índios que pisotearam o homem, poder saquear uma carga, ninguém podia fazer nada porque é índios. Aí muitas vezes é fácil falar dos índios, mas e quando é dentro da cidade que não é índios que estão saqueando? Aí é uma demagogia, que eles são protegidos pela FUNAI, que não são brasileiros, seres humanos como tudo qualquer. Correto, concordo completamente. Índio também tinha que ser preso, também tinha que ser punido, pagar, cumprir, como qualquer negro, branco, ariano, cumprir a pena. Ou seja, mas aí é fácil criticar que aqueles índios pisotearam o corpo daquele motorista morto, coisa absurda, e pessoas também dentro da cidade fariam a mesma coisa. Ah, o homem está morto mesmo, vai poder roubar leite, roubar não sei o que mais. Eu digo roubar, eu uso uma palavrazinha bonitinha, saquear, mas é roubar mesmo. E cadê o povo honesto brasileiro, o povo tão solidário? Teve um caso já tem uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos, de um caminhão também que bateu, o motorista estava inconsciente. Uma mulher que foi tentar resgatar, tirar o motorista da cabine para o caminhão não explodir, sei lá. E enquanto a mulher estava tentando resgatar, tinha um marmanjão com o celular filmando. Aí filmaram a mulher, tiraram, depois outra que chegou, ajudou, e todo mundo saqueando. Então, esse é o povo que depois quer um político honesto, quer um Senado que batalhe pelas leis corretas. Se o nosso Senado tivesse leis firmes, algo que fizesse sermos igual um país europeu, todas essas pessoas teriam sido presas. Ah, como que se prende tanta gente assim? Em país correto, prende muita gente mesmo. Não importa que tenha 2.000, 5.000 fazendo baderna, são presas. Só que aí depois o brasileiro é aquela coisa, se botou um país com uma lei rígida, estão querendo implantar ditadura. Olha, assim que começam as ditaduras assim, acho que estão querendo implantar comunismo, porque estão botando leis muito duras e rígidas. E o que gera também um outro contraponto, outro paradoxo, porque as pessoas que defendem o comunismo acham que têm liberdade, querem ter liberdade para tudo. Mal sabe elas se esse país virar um país comunista, aí que liberdade que elas não vão ter mesmo. Enfim, nosso país ele realmente chega a um ponto que ele não vai dar valor a políticos, e de fato, porque eles também não dão valor à população. E eu vi isso hoje no Google, 200 anos do Senado Federal.
Será que já serviu para alguma coisa uma vez? Pode ter servido, talvez, quando surgiu. Hoje eu posso dizer que não serve para mais nada. E o que a gente podia fazer? Ah, não vamos votar sempre nulo. Vamos anular sempre as eleições até chegar um político honesto, vai ser difícil. Primeiramente tem que mudar a mentalidade do povo brasileiro. Eu sempre converso com meus amigos assim, né? Sabe por que o Brasil tem sempre político corrupto? Cara, por quê? Porque os políticos são os próprios brasileiros. De fato, nós não somos uma colônia. Não estamos ali governados por franceses, por ingleses, né, alemães que estão governando para poder dizer, ah, são gente de fora que está nos governando, está nos roubando. Não, somos os próprios brasileiros. Não é. Não fomos invadidos, não fomos colonizados, não estamos tendo nossos recursos roubados para outra nação. Não somos como a nação do povo havaiano que foi colonizado, foi roubado dos Estados Unidos mesmo e dominou. Mas ainda assim, pelo contrário, ainda fez algo cresceu aquele Havaí, né? Se tornou Estado, mas ao menos cresceu. Mas não quero entrar nesse mérito. O que faz o Brasil, políticos deles, nossos políticos, serem tão, vamos dizer assim, tão sacanas, é a própria mentalidade do povo brasileiro. Do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então essa é a verdade, ou seja, então, num país onde todo mundo não pode ver uma carreta virada que vai saquear, essa pessoa ela tem alguma dignidade de querer votar e pedir que quem esteja lá na frente seja digno? Uma pessoa que se bobear, quer dar calote no ônibus, no metrô, quer dar calote no BRT, ou seja, a ponto que o BRT está falindo por isso. Então eu fico vendo que esse é o nosso Brasil. E o Senado, que deveria legislar em relação ao nosso país, faz só para em relação aos políticos. Aí nós perguntamos quando que um dia vai entrar senadores para poder criar as leis para tirar todas aquelas regalias que um político tem. Me refiro a todos, senadores, deputados, prefeitos, governadores, todos eles, suas seus maravilhosos auxílios, político tem auxílio paletó, parece que eu estou com um paletó bonito, mas só Deus sabe quanto que tive que juntar dinheirinho mês e mês para poder comprar um paletó que é caro. O cara ganha um salário absurdamente maior que o meu e ainda ganha um auxílio paletó. Que coisa! Isso é só uma mínima coisa que estou dizendo em relação a muitas outras coisas. Mais auxílio moradia, carro, auxílio gasolina, e vai muitos auxílios. Então aí eu pergunto, qual o motivo de comemorar pelo Senado Federal? Uma Assembleia Constituinte, tudo, nada do Brasil relacionado ao político há motivo de comemoração. Até mesmo legislativo, juiz, desembargadores, parece que nada desse país orgulha o povo brasileiro. A única instituição que orgulha o povo brasileiro, que até há muito tempo falou, foi os bombeiros. Por enquanto, né, quando começar também a ter bombeiros fazendo coisas, também denegrindo a imagem do corpo de bombeiros, também tem isso, também deixará de ser o orgulho do brasileiro. Felizmente o Brasil ele quer ser patriota, às vezes vem aquela vontade de mostrar que somos patriotas, queremos o bem da nossa nação, mas infelizmente a politicagem não ajuda, nada ajuda, e o brasileiro acaba pensando numa luz no fim do túnel. É um túnel que não está construído ainda. Na verdade ainda tem um abismo no meio desse túnel. E quando vai entrar nele vai cair. A verdade é essa. Então é uma tristeza a nossa nação desembestada, a nossa nação sem direção. E eu vejo que realmente, se você que está vendo esse vídeo não lembrou, se não fosse o Google mostrando, se não lembrasse, realmente não tem nada para lembrar, para comemorar. E é claro que, como já falei antes, né? Mas a gente não pode, o cristão, falar para a pessoa não votar, para anular o voto.
Lógico, a gente tem que obedecer a palavra de Deus, as autoridades, mas é uma coisa que muitas vezes a pessoa ir lá, só anulei meu voto, não votei, é uma coisa de cada um mesmo. Eu não vou chegar diante do altar e dizer, não, você é obrigado a votar e tal. Eu posso ter uma preferência para votar, vai ser minha, vou expor meus conceitos, olha, essa pessoa crê nisso, 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 defende, diz que defende isso, então vou votar nessa pessoa. Se outra pessoa já está dizendo que defende aquilo que eu avesso do que eu acredito, lógico que não vou votar. Não apenas não acredito em relação à fé, mas também em relação dentro da política do Brasil. Porque temos que ver também aquilo também que eles estão votando, que não apenas que vai contra a nossa fé, mas também contra princípios e valores dentro de uma sociedade brasileira. Que pode ser que digam que eles só são contra porque o que os senadores estão votando vai contra religiosos. Não, contra valores brasileiros. Ou seja, jamais pode ser aprovado no Senado aquela lei que um deputado, não lembro o nome, queria lançar, a lei do poliamor. O que é a lei do poliamor? Que permite que o pai casa com a filha, o irmão casa com a irmã, e aquela mãe com filha, essa besteiral de incesto. Ou seja, isso não é só fere a lei cristã, fere também todo um conceito de uma sociedade também. Então, são coisas que se preocupam tanto com leis ridículas, o importante para o Brasil, ou seja, mudar, ou seja, em relação a tudo, a justiça, lei de um país justo, nós não temos. Então fica aí esse vídeo aí, mas não é para se comemorar, não é para dar feliz aniversário ao Senado Federal, porque ele já tem 200 anos, se tivesse morrido não faria muita diferença. É dali que saem as leis do Brasil. Que leis? Ele e nada é a mesma coisa, estamos sem leis. É um lugar onde saem as leis que nunca vão para ajudar o povo brasileiro. Pode parecer estranho estar fazendo esse vídeo hoje, mas é que como eu sempre falo na descrição do meu canal. Meu canal eu falo de várias coisas, temas variados mesmo, é isso aí. E hoje me veio, quando vi na internet, fazer um vídeo a respeito sobre isso. Lembrando que, lógico, a nossa indignação com a política, a Bíblia também diz que a gente não se conformar com a justiça desse mundo. Não significa também que seremos rebeldes em relação a quem exerce autoridade constituída realmente. Tá bom? Porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer. E até os apóstolos não obedeciam. Quando iam ser presos, foram presos. Paulo e Silas aceitaram quando foram presos, quando chegaram no lugar. Qual o crime que estavam fazendo? Estavam pregando? Era crime? Então, foram presos. Aceitaram completamente. E assim é o cristão. Ele tem que aceitar a lei, né? E às vezes a Bíblia fala até mesmo quando nos oprime, ou seja, para você ver, né? E interessante que muitas vezes as pessoas acham que nós somos os fanáticos. Não, a Bíblia não ensina a gente ser contra o Estado, por mais corrupto que seja. Então também fica esse lembrete para poder lembrar que nos indignar sim, mas sermos revoltosos, sermos baderneiros em relação ao Estado, não, só porque eu obedeço a Deus, as leis do Estado não obedeço, não. Porque até nisso, se não obedecermos a lei do Estado, também estaremos pecando. Mas, como eu já disse, né, hoje não há nada, ontem no caso, não teve nada para se comemorar, porque de bom para o país o nosso Senado Federal ele nada faz. Tá legal? Estou ficando por aqui. Não esqueça de ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. Se discordar de mim, pode escrever tranquilamente, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima terça-feira, fique com Deus e até o próximo vídeo.